síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, seu condomínio. Começando mais esse quadro maravilhoso que é o de síndico pra síndico. Se você é síndico, se você é síndica, se você tá pensando em ser síndico, chega cá, vem pra cá, que aqui tem muita ideia, muito insight. Pra você, você é a estrela principal desse nosso quadro aqui, porque aqui, amigo síndico, amiga síndica, você é muito bem-vindo, você é acolhido, porque nós aprendemos com você e você aprende com a gente também, porque é uma troca de conhecimento. E já dizia o professor Hélio Couto, conhecimento é poder, mas por favor, aplique esse conhecimento no seu dia a dia, pra você ter mais tranquilidade na gestão do seu condomínio. Hoje um papo maravilhoso que recebendo essas mulheres maravilhosas aqui, minha amiga Kênia do É de Casa. E Kênia, tudo bem? Bom estar aqui. O nosso papo já começou antes, né? Vamos continuar polêmicas. o nosso papo e vamos aprender um pouquinho mais hoje. E é bacana, porque são pontos de vistas complementares, né? Nem fala diferente, complementar, cada um pensa uma coisa, pensa aquilo, e a gente vai juntando isso pra gente poder ter ações mais assertivas no dia a dia no universo condominial, né? E ela também, ela tá de vermelho hoje, a mulher tá chique demais, minha amiga Guanaíra, dona síndica. E aí, gente, tudo bem? Thiago, Kênia, tudo bem? Convidada. É muito bom estar aqui de novo e que bom que a gente tem espaço para divergir às vezes, né? Que bom mesmo. Obrigado, complementar. Vamos que vamos, inclusive, quem tá assistindo na rede SPTV, vai lá no YouTube, tem mais de 100 programas de síndico para síndico, recebi síndicos do Brasil todo pra gente conhecer essa história, trocar ideia e aprender com os outros, né? E hoje nós vamos aprender com uma síndica maravilhosa aqui, ela que tá encabeçando um projeto maravilhoso, que é a Síndicas Empoderada, vai contar a história dela de sindicância, fala esse projeto também, que é um projeto maravilhoso aí, que não é que empoderar, tá... vamos dizer assim, incentivando a mulher a ter esse poder interior, né? Eu fui casado com uma pessoa que fala assim, Thiago, eu não gosto da palavra empoderamento, porque parece que está dando algo para a pessoa, mas na verdade a pessoa já tem isso, né? Então estou só incentivando, acendendo essa luz interior que existe em cada mulher que é síndica aí, Brasil afora, né? Minha amiga Marilene, tudo bom, Marilene? Tudo bom, Thiago? Boa tarde, Kênia, boa tarde, Guanaíra. Como que vocês estão? Assim, a gente tem esse projeto bem legal, né, Kênia? A Kênia está com a gente aí nesse projeto. E bacana. A gente tem muito feedback positivos, né? Assim, tivemos alguns negativos já também, mas assim, estamos indo. E está dando certo. Muito bom. Eu quero falar também do Cicobi BR1000, esse banco maravilhoso que nos apoia aqui, todo o programa, para a gente poder estar levando esse conhecimento para você que é síndico, você que é síndico. E já convido você a estar no YouTube, nos ajuda, se inscreva, curta, compartilhe esse programa aqui, porque a nossa meta é transformar o universo condominial, né? Marilene, como é que você se tornou síndica, minha amiga? Então, foi no ano passado. Não tem nem um ano ainda que eu sou síndica. Então gente. você é novinha. Sou novinha na A dona síndica já é uma idosa. Estagiária. Dinossauro. Estagiária. Tô no meio. Você tá no meio do caminho. Tô no meio. Pois é, gente. Entrei o ano passado e tive bastante dificuldade, porque vim para um condomínio onde os gestores só eram do sexo masculino. E aí a primeira dificuldade que eu tive foi a de gênero. Né, lidar com o machismo dentro do condomínio. E aí isso aí foi o que eu me deparei, porque assim, eu trabalho no ramo empresarial, né, mais feminino, né, que eu trabalho com estética, sou da área da enfermagem. Então assim, sempre trabalhei com mulheres, né? Então nunca tive esse problema de gênero, né, na minha profissão. E me deparei com essa dificuldade. E aí o que acontece? Fui buscar, né, ajuda. Conhecimento. Das mulheres, né? Claro. Porque, assim, como eu já estava com essa questão do machismo lá enraizado, então eu falei, não é possível, deve ter muitas mulheres síndicas. Aí comecei a descobrir que na minha vizinhança, os condomínios aos meus redores ali, tudo era síndica, mulheres. Aí comecei a fazer contato, conversar e tudo. E um belo dia, num simples café que a gente sentou e tomou, criamos a ideia de montar um grupo só de síndicas mulheres. Né? E aí esse Estou nome... me sentindo discriminado. Sim. Vamos falar sobre isso. Vamos ainda falar sobre isso. Mas, a princípio, era isso, para as mulheres tirar dúvida com mulheres. Guanaíra, é interessante, né, esse relato da Marilene, porque a gente depara que, né, eu fiz mais de 100 programas, é finanças, é obra,
relacionamento com as pessoas, né? E é triste a gente, né? O maior desafio da síndica é o machismo, né? O primeiro no condomínio, E né? é o Imagina, primeiro no chegou, condomínio. imagina, cheio de problema o condomínio, que não, todo condomínio tem um monte de problema, né? O seu provavelmente não é diferente. Aí, ao invés de você resolver as coisas do condomínio, você se depara com questões de gênero. De gênero. E tem que fazer gestão de crise, tem que ir Tem. para outro rumo que não era o indicado E aí você naquele momento. saber lidar com isso, e assim, no meu caso, para lidar com isso, foi desafiador. Porque assim, só tinha homens, engenheiros, né? Eram homens, assim, para comunicar. A comunicação já era difícil. Porque assim, eles deixavam bem claro, como quem diz, você começou agora, nem profissional você é. E você quer mandar em mim? Tá de Fiquei calor bem- e quer dar uma de veterano no meio do processo, Tipo né? isso. Isso melhorou ao passar de um Sim, ano? porque assim, foi a mudança radical. O que a gente fez? O que eu fiz dentro do meu condomínio? Chamei os moradores para participar, né? Expus a situação das dificuldades que estava, porque assim, um condomínio que estava com umas dificuldades terríveis, assim, né? A desvalorização do patrimônio lá já estava bem grande, assim, teve unidades lá que já perdeu 200 mil de valorização, porque o condomínio estava extremamente abandonado. Deteriorado, sim. Deteriorado. E aí tivemos que trocar, e uma moradora engenheira se dispôs a ajudar na parte de engenharia, uma advogada na parte do jurídico e a subsíndica também. Aí temos uma mulher também que é a engenheira, ela é diretora, né, lá do condomínio, trabalha na parte de gerência. Então, assim, juntamos essas mulheres lá para poder melhorar o condomínio. E aí ficou sempre assim, os outros ex-síndicos, não vai dar certo, negócio, um monte de mulher. Engenheira mulher, que é isso, gente? Isso não funciona. Nossa, que arcaico, né? Assim, escutamos mas isso. No século XXI a gente passa por isso. É, E a gente triste, passa né, por Keila? isso. Porque as pessoas elas preferem priorizar o ego do que o coletivo, né? Simplesmente. Qual a diferença? Eu sempre falo, eu acho que não existe o feminino, o masculino, existe o profissional. Assim, o relato da advogada, da engenheira, a engenheira estudou mesmo tanto que o engenheiro masculino, vamos dizer assim. Então tem a mesma capacidade em termos de conhecimento, de aplicação, de né? técnica. Só porque é mulher já tem essa discriminação. E aí, igual eu falei pra você ver, dentro do ego deles brigando ali e o patrimônio só desvalorizando. Não entende que, se a pessoa tá ali predisposta a fazer, tem conhecimento, tem força de vontade, as coisas vão valorizar e vão melhorar, né? Não, Kênia? Vão dar certo. Essa brincadeira sua, né? Tô me sentindo discriminado. A gente escutou muito durante o processo dos últimos eventos do Empoderadas, justamente pelos síndicos, porque eu queria participar, a gente principalmente no primeiro evento, que foi o de outubro. A gente queria participar, a gente queria estar junto, e tanto que o de dezembro nós fizemos para todos os síndicos, síndico, independente do seu gênero, mas a questão é que a gente possa ter uma rede de apoio. E aí não é só na parte da sindicatura, tem na parte da engenharia, tem na parte de TI, que é uma parte também que ela é muito da área masculina. Então, existem ainda algumas profissões no Brasil que elas ainda têm muito esse perfil masculino. E isso traz com que nós, mulheres, principalmente quando você está iniciando, você tem um pouquinho de fragilidade de questionar até a sua própria capacidade. Verdade. Porque você está num meio que alguns homens, e não agora, vou né? te falar todos não, porque nós temos profissionais maravilhosos, assim, que me acolheram no início, que me pegaram pela mão, você e outros que, assim, que apoiam independente da pessoa e do seu gênero. Mas nós temos pessoas que fazem questão de tocar, ainda é uma ferida para nós mulheres, de que nós somos mulheres e estamos no mercado extremamente fechado. E eu vou ser sincero com você, eu apoio que seja evento só para mulheres mesmo, tá? Porque assim, eu acho Nossa, eu acho super legal também. Eu aprendi isso, né? Porque eu também faço parte das terapias integrativas, né? E um dia que eu tive uma pessoa, por que tem só sagrado feminino? Eu falo, porque é feminino. Tem coisa que é da particularidade da mulher, a conversa da mulher, entendeu? Então, assim, ela se fortalece para que esse social se fortaleça também. Eu acho que até, ao contrário, que eu falei brincando, mas eu acho que é muito válido quando as mulheres se reúnem para falar das coisas dela, dos sentimentos dela, dos dramas e traumas também, dos desafios. E aí você conhece, por exemplo, eu sendo homem, né, jamais eu vou entender o que se passa na cabeça da mulher, porque eu sou homem. Mas não quer dizer que eu vou discriminar isso, vou tentar compreender e trabalhar em conjunto, né? Eu acho que não cabe mais em condomínio essa distinção, masculino e feminino. Porque, igual eu falei, gente, existe profissionalismo.
E profissionalismo não tem gênero. Gestão. Né? Tem pessoas que estão ali para exercer um trabalho X e ponto final. E cabe aí outra coisa. Se você é um profissional, você tem que fazer o quê? Respeitar. Sim. É o que se espera de você profissionalmente, né? E aí é uma coisa que a gente fala muito, né? Que é aquela questão assim, de estudar, de se profissionalizar. E não é se profissionalizar para administrar 5, 6, 7 condomínios, não. É para fazer bem feito aquilo que você se dispôs a fazer. Então, a gente fala muito assim, vai atrás de termos técnicos, vai atrás de conhecimento, vai atrás de bons profissionais, vai atrás dos nossos podcasts, tá bom? Vou puxar fica à vontade, entendeu? Então, assim, a gente tem que aprender quando você se sente um pouquinho mais vulnerável para que você possa se impor diante de uma situação e independente se ali do outro lado você tem uma mulher ou um homem, mas você com a sua capacidade, o seu conhecimento se impõe durante aquela situação e mostra para que você fez. E é muito interessante que quando a gente começa a despontar, e aí agora eu vou falar de nós três, a gente sofre um preconceito e aí não é só dos homens, você começa a sofrer também das outras mulheres, que elas começam a falar cochichos, né? A gente começa a escutar os cochichos atrás de que, não, é porque teve sorte, não, é porque alguém puxou sardinha, é porque teve... E aí você começa a entender também que é a base, eu acho que do nosso projeto, é que nós estamos ali para unir e não para derrubar ninguém. Todo mundo tem espaço, todo mundo é capaz. A Marilene, ela adora mexer com essa parte da estética. Eu nem sirvo para isso. A Naira adora as mídias sociais dela. Eu também não. Mas cada um tem a sua parte e consegue chegar. E é nesse métier que a gente está trabalhando. De, olha, você é bem-vinda aqui, independente da sua posição. E a questão do empoderada é para mostrar que cada mulher, ela tem, igual você mesmo mencionou, o poder interno. Muitas, no nosso primeiro evento, quando a gente, trabalhando lá, você é maravilhosa, você é especial, você tem um diferencial, que você está mudando uma comunidade, que o seu condomínio é uma comunidade, você pode mudar aquelas vidas, trabalhar junto com aquelas pessoas. E aí muitas falavam assim, não, mas eu não penso assim, mas você deve pensar, porque é assim que você é. Entendeu? Independente se você tem um condomínio, se você tem 10, você está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. Sim. E essa valorização feminina das mulheres perceberem que elas são capazes, é isso que a gente quer, trazer essa autossuficiência, a mulher pensar, eu posso, eu tenho capacidade para isso, e induzir essas mulheres a ter autoestima, a ter força. Muitas falavam assim, eu já estou querendo desistir. Mas você administra quantos condomínios? Só um. Mas você está querendo desistir? Se você pensar que você pode administrar 15, 20, quantos você quiser. Você tem que... Não, Deus me livre, não dou conta disso. Dá. Você mesmo, Claro que você dá. 14 como acho que eu tô com 17. Pois é, então sim, é possível, né? Se a pessoa faz um mostrar trabalho ali, o quanto a mulher é capaz, né? Se o homem é capaz, por que a mulher não pode ser capaz? Ela pode ser capaz, acho que ela quiser. A Kênia falou uma coisa importante, e eu sempre falo sobre isso, conhecimento é poder. Porque o conhecimento ele vai te dar essa fortaleza para poder agir de forma coerente no dia a dia. E outra coisa, não tem nada de errado se voltar na posição de vulnerável. Não. Eu acho que sim, que a gente tem que entender até que ponto maravilhoso, ele é de Brasília, mas ele reside no Sul, não sei se você já viu o trabalho dele, né? E aí ele até, essa semana eu achei interessante que ele postou um edital onde estava se renunciando àquele cargo, né? Eu vi. E ele falou sobre saúde mental, porque é o que a gente vem levantando aqui sempre, né? O que vai determinar o sucesso não é se é masculino, se é feminino. É o conhecimento da pessoa. E aí o conhecimento não depende de gênero, depende de força de vontade. Controle de você emocional. Ali, você aprender. Por exemplo, eu cometo menos erros que eu cometia no começo, porque fui aprendendo, fui estudando, fui observando meus colegas, fui conversando. Porque a gente vai evoluindo, primeiro como ser humano e posteriormente como profissionais. E querendo ou não, nós somos muito comunicativas, né? A mulher gosta de conversar. E vê mais detalhes, né? E acaba sendo um limbo que quando você está numa comunidade, você acaba querendo conversar com os homens, vou puxar esse assunto de novo, você vê que eles têm um pouquinho de receio, mas não é que é receio de passar a informação, é porque eles não gostam desse bate-papo, dessa leveza que a gente tem. Então, é bem legal essa parte que a gente quer trazer dessa leveza. Que tem outro aspecto aí, mas coisas para mais pra frente, né? Mas olha... Guaraíri, como é que lida com isso no dia a dia? Eu acho que condomínios? Eu reconheço aqui as meninas, né, na frente desse projeto, porque fortalecer
a nós, né? Independente aí do segmento, mas fortalecer as mulheres, fortalece a sociedade como um todo, porque a gente sofre os mais variados tipos de assédio, de violência, né? Somos alvos, somos vulneráveis nesse sentido, principalmente. E fortalecer essas mulheres assim, vocês estão fazendo um trabalho, não é só um trabalho dentro dos condomínios, é um trabalho social, é um trabalho que tem ali reflexo na sociedade, porque certamente essas mulheres que vão para esses eventos e que se sentem mais valorizadas, isso vai refletir na própria casa delas, no casamento, na vida de mãe, no trabalho, se ela tem um outro trabalho além do condomínio. Então, vocês estão de parabéns. Obrigada aí por isso, show de bola. E eu apoio super essa questão das mulheres, porque, igual eu falo pra vocês, atrás do síndico, da síndica, existe um ser humano. Sim. É onde as pessoas às vezes esquecem disso, né? Só ficam cobrando, batendo ali. Eu sempre falo, se fosse você, como é que você reagiria? Se fosse o que você faria? É lógico que quando a pessoa te contrata, ela espera que você tenha, né, uma visão para poder resolver isso. Mas atrás daquele profissional existe um ser humano. E está na hora de todos os síndicos e síndicos que nos assistem começar a se valorizar. Porque vocês falam sobre isso, sobre autoestima. Se impor, né? Se posicionar. Para mim não existe o cara que é um bom profissional e um mau ser humano. Para mim, Thiago, existe os dois caminhando em equilíbrio. Tem que ter coerência. Exatamente, eu penso dessa forma. Porque aquele cara que é só profissional, uma hora que não vai sustentar, entendeu? Porque o que vai sustentar a gente, quem está nos assistindo aí, é a nossa força interior. É a nossa sabedoria. Porque ele sabe que vai perder condomínio, ele sabe que a gente vai ser criticado, ele sabe que vai ser cobrança. Então o que vai fazer você talvez não pirar é exatamente o seu autoconhecimento. E é o que vocês estão trabalhando, quando vocês fortalecem essa questão do poder feminino, é sobre o que a Maria falou. É o ser humano. Estou fortalecendo o humano para que o profissional cresça. Se desenvolva, né? E trabalhar a saúde mental. E Marine, qual é a maior demanda das mulheres quando chegam lá para vocês lá? A maior queixa delas? Então, sempre essa questão da saúde mental mesmo, assim, do psicológico, da pressão psicológica, né? De tudo que acontece. Nós somos síndica, que a gente sabe, que a gente tem as demandas do dia a dia, e a pressão parece que para cima da mulher é maior, né? Você vê um morador que chega, que vem reclamando de tal coisa, ele já vem, né, armado, né? Talvez com um homem ele não viria tanto como vem para cima da mulher. Então, assim, a nossa meta é trabalhar assim com psicólogos, né, trazer para o nosso grupo, quando a gente fizer os nossos encontros, trazer psicólogos, terapeutas, pessoas que sabem, né, trabalhar com comunicação não violenta, você saber sentar com o morador e saber dialogar com ele, e propor para ele o que você me sugere que eu faça para te ajudar. Né, botar para ele a questão, é isso que a gente quer trabalhar nas mulheres, porque assim, eu percebi que lá no meu condomínio eu consegui dessa maneira. Então, assim, consegui aprovar uma previsão orçamentária com um aumento de quase 20% esse ano. Né, coisa que nunca aconteceu naquele condomínio. Mas por quê? Eu trouxe os moradores, né, isso depois também do grupo Empoderadas, porque conversando com várias mulheres, elas tinham as mesmas dificuldades, né? E assim, a gente começou a conversar entre si, não, então vou trabalhar, como eu sou da saúde, vou aplicar aqui os meus aprendizados na área da saúde, né? Então, assim, aprendi segurança do paciente, comunicação não violenta, programação neurolinguística, então eu vou trazer esse morador, por mais que ele esteja do contra, vou trazer ele para me ajudar, vou colocar ele, vou perguntar para ele o que ele pode, o que eu posso fazer, né? E você, no meu lugar, o que você poderia fazer, se fosse você no meu lugar? Então, assim, isso me ajudou muito e eu quero fazer com que as mulheres, né, aprendam isso também. Né? Não ficar com medo. Eu não tenho medo de morador nenhum, não tenho medo de ninguém. Por mais louco que ele seja, eu não tenho medo dele. Porque, para mim, ele é uma pessoa como eu, né? Tem os mesmos problemas ali também, talvez tem problemas psicológicos, toma medicamento, talvez dia ele não tomou. Não tem tipo de gente, não. Às vezes ele não está medicado naquele dia, então assim, eu tenho que saber reconhecer então, o que estão medicados há muito tempo, né, Kenny? Tá vendo que o nosso bate-papo ele é bem legal, bem leve, bem tranquilo. Né? Não, e o nosso primeiro evento foi isso, né? Essa leveza que fez as mulheres ficarem tão animadas. Você vai falar, nossa, é diferente de todos os eventos que vocês participam. Assim, né? É que assim, a gente tenta fazer cronograma, tá? Fica o aviso, mas o cronograma não sai, porque a gente conversa demais. As mulheres, muitas ideias, né? Verdade.
não coloca em prática. Que o cronograma sai à risca, entendeu? Desse ano ainda não está pronto. Estamos melhorando, entendeu? Mas o que me estranha muito, assim, às vezes, da parte masculina do homem, né? É estranhar, porque você pega os eventos hoje, por exemplo, que eu reparo em Brasília, não sei aí, né, nos outros estados que nos assiste, mas a maioria das lideranças são as mulheres. Teve agora, vocês foram do carro elétrico, que era mulher, agora a gente estava promovendo agora no Noroeste, a menina do síndico é mulher também, então você vê que a maioria dos eventos, boa parte do público e as pessoas envolvidas são mulheres, né? É que eu acho que todo mundo entendeu essa dinâmica de que nós precisamos nos ajudar. Entendeu? E querendo ou não, esse acolhimento, essa junção, ela tá vindo. Eu acho que metade do ano passado para cá eu tenho sentido esse movimento de que os eventos estão voltando, porque ficaram parados durante muito tempo, pós-pandemia, e agora são eventos onde as pessoas, elas estão, independente do evento, elas estão entendendo essa questão do acolhimento e de fazer parte. Uma das grandes dores de quando a pessoa se torna síndica no início é o fazer parte. Fazer parte de onde? Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me apoiar? Aquele conselho que aquela pessoa está me dando é para me ajudar ou é para me derrubar? Porque a gente ainda fica meio assim no início de que, isso é de verdade ou a pessoa está querendo me dar uma rasteira depois? Então, a gente está num movimento muito legal, inclusive dos eventos, Thiago, que está trazendo muito mais questões de saúde mental. Então a gente tá chegando num posicionamento. 10 anos que eu falo isso. 10 anos que eu falo isso pra vocês. Estamos chegando. Inclusive, entendeu? convido o pessoal lá no YouTube. Tive um programa semana passada maravilhoso, saúde mental, inteligência emocional, com um expert aqui. Então foi um papo muito bacana. A gente tem que entender que a nossa fortaleza é a nossa união. É isso mesmo. Porque assim, a pessoa quando fala mal, não fala mal do gênero. Fala mal do síndico. A manchete não é assim, a síndica, a mulher fez isso, ou o síndico fez isso. O síndico. Então, quanto fala mais da categoria, né? Exatamente. Quanto mais a gente fortalecer, fortalecer, melhor vai ser. Vou completar. E aí não fala se é o síndico morador, se é o síndico profissional também não. E aí não fala entre 100 mil, um é ruim e todo mundo ficou ruim. Eu acho que quando é profissional até eles colocam. Quando é morador coloca só síndico. E aí, um queima o filme do outro, né? De todo mundo. E assim, eu acho que se unir é tão óbvio, mas a gente demora tanto para captar essas necessidades, porque tem que ter a gente precisa entender também que o fato da gente unir com alguém, unir com um grupo, dividir alguma coisa, não vai tirar nada da gente. Isso, pelo contrário, isso vai se multiplicar. Dividir as coisas multiplica, né? Multiplica o pão, não é isso? Não é isso que diz a Bíblia? E aí fala que uma mulher empoderada empodera outra mulher, né? Então, Sim. assim, a gente se unindo, né? Não é competir, né? Ninguém tem interesse em competir. Eu não quero competir com a Kênia, eu não quero competir com ninguém. Nós queremos compartilhar conhecimento, né? E fazer essa coisa legal, porque assim, é Cada tão um legal, tem seu espaço. E assim, mesmo se for uma competição, porque às vezes compete. Às vezes Que seja saudável. Mas aí Não, seja saudável. Aí é profissionalismo. Isso, Aí já ok. vai Eu pra vou parte chegar profissional. nessa posição, Nessa que posição. é se respeitar como profissional. É lógico que vai ter, às vezes, um condomínio que agora vai concorrer, eu vou concorrer também, aquele não vai concorrer, você vai concorrer, e aí um vai ganhar, outro vai ganhar. Beleza, mas vamos se respeitar. Não precisa de criar certos, vamos dizer assim, argumentos para você eliminar uma pessoa por causa de tal coisa, ou privilegiar aquela coisa. Que seja um processo justo. Porque assim, eu entendo que é normal. Às vezes você vai ganhar condomínio, às vezes você vai perder condomínio, isso faz parte. Cara, é milhares de condomínios que existem. E é um local muito carente, porque as pessoas não querem ser síndico. Muitas pessoas, tem muitos amigos meus que virou síndico e já largou, porque a pressão é grande, só quem passa sabe como é que é. Né? Quando chega um momento de pressão, um momento de obra, aquela confusão toda. Porque as pessoas, assim, elas não vêm mansinha, né? Não. Elas vêm pra cima mesmo. E o síndico, igual eu falo, no seu trabalho aí, tem sua vantagem, porque se tu for mandado embora, se você mandar embora, tem o FGTS, INSS, seguro-desemprego. Nós síndicos não. E aí tem que fazer tudo certinho para que depois não pague nada na frente. Tem um processo aí. Alguém pode se irmar com você, te processar e tem que pagar advogado, essas coisas tudo, mesmo estando certo. Porque eu falo, o mal é que as pessoas não analisam as situações. Né? Elas não param para pensar. Tudo hoje é polêmica, né? Tudo é bullying, tudo é processo. Só que as pessoas às vezes não analisam como é que foi aquela situação, como é que foi gerado. Tá certo, tá errado. E aí acontece. As pessoas seguem a boiada. Se um mete o pau, todo mundo vai querer meter o pau também. E ó. É mais fácil seguir a boiada, né? É mais fácil você chegar batendo, é mais fácil você chegar brigando para poder ver se você impõe sobre a outra pessoa aquele seu posicionamento. Hoje mesmo,
Vamos de casos. Oh. Hoje mesmo me ligam da portaria: Dona Kênia, eu tenho uma moradora aqui, uma inquilina que está irada, que está tentando falar com você há mais de semana, não consegue uma burocracia para entrar no condomínio e quer entrar. Eu falei: como? Ninguém nem entrou em contato comigo e estava causando na portaria do condomínio, assim, estrondorosamente. Aí eu liguei: tudo bem com a senhora? Fiquei sabendo que a senhora quer conversar comigo. E aí você vê que a pessoa baixa o tom. E não tinha mandado contrato, era nada, e não tinha feito, era nada, mas queria entrar na força da marra porque estava com o prestador de serviço ali, entendeu? E aí foi o que eu comentei com os meninos, falei para eles: é muito fácil você brigar com o prestador de serviço que está lá na ponta. Eu quero ver você brigar com quem está na gestão. É você encarar o síndico, é você encarar o gerente, para poder realmente se impor, entendeu? E eu fico muito chateada que ainda existam pessoas que acham que podem destratar um colaborador porque ele está ali na frente da portaria. Quem está na pressão, e aí você tem também o outro lado, que é o do morador em cima do síndico. Que ele chega irado em cima do síndico, e a hora que você mostra para ele: não, tá aqui, é uma decisão assemblear. Tá, e aí? Não é o síndico, né? Coisa que você sempre fala. Gente, é o Kênia. Gente, também me lembrei agora de um caso aqui. A gente está fazendo sorteio de vaga de garagem em um condomínio. E aí... Aí o morador me liga, o condomínio ontem: olha, é injusto isso. Por que você está fazendo isso, Guanaíra? E se eu ficar sem minha vaga? Irarará, que é vaga do condomínio, né, para locação. Eu: não, meu senhor, olha, o senhor sabe, tá lá no regulamento interno, a gente tem que sortear. Mas tem mais de 10 anos, eu sou proprietário, eu nem sou locatário, a gente tem que ter alguma vantagem em relação aos locatários. Eu pago meu condomínio em dia, assim, todas aquelas coisas assim, são obrigações, e a pessoa ali colocando como se fosse um diferencial. E aí você tem que ter aquele jogo de cintura de dizer: olha, mas tananã, eu dou uma brincada, eu digo: olha, o senhor quer gastar a sua sorte na sorteio de vaga de garagem ou na Mega Sena? Escolhe aí. Então, a gente vai tentando dar essa leveza, porque realmente as pessoas elas não têm limite. É cada coisa, gente. Tem jogo de cintura. Não, cara, interessante esse fã de casa. Eu tive um caso interessante agora essa semana. Um cara ficou gritando da mulher na porta do condomínio. Olha só. Aí beleza, o cara mandou a mensagem pra mim e falou assim: ó, infelizmente quem é fora do condomínio é poder público, eu não posso fazer nada. E os moradores queriam que eu identificasse quem era a pessoa que o cara tava chamando pra me multar ela. Eu falei: cara, não faz sentido aí. A pessoa deliberadamente foi lá, gritou o nome de uma pessoa aqui dentro. O que essa pessoa tem a ver? E a culpa é de quem tá lá dentro. Exatamente. Ela tem que ser mutada. Gente, vocês têm que ligar pra polícia, isso é poder público. Fora do condomínio, eu não posso fazer nada. Porque é poder público. Como é que eu vou lá multar um cara que eu não conheço? Eu vou dar ordem de voz de prisão pro cara? É poder público, as pessoas têm que entender. Que elas querem que você resolva o problema delas. Assuma o BO, né? Igual, por exemplo, quando o cara foi morar no condomínio, ele sabia que aquela vaga era rotativa. Que tinha um certo período de votação, de sorteio. Sorteio é sorte, ele sabia. Agora ele quer tirar vantagem de alguma coisa. Agora eu falo, é o jeitinho brasileiro. As pessoas têm que entender que não é o síndico. Antes do síndico existia o quê? Uma legislação. Uma convenção. Para regir aquele local. E as leis são feitas para quê? Para equilibrar as relações, para que nenhum ganhe e outro perca. E eles não entendem, não é a gente, cara. É a lei, é a convenção. Só que a gente tá ali roubado daquela função de fazer cumprir aquilo. Por que você está fazendo isso comigo, Guanaíra? Nos conte um caso lá do condomínio, bem... Do meu condomínio? Gente, tem muitos casos. Então, agora, a polêmica da vez é o barulho. É o vizinho que arrasta a cadeira, é de madrugada, tem um vizinho que tem hábitos noturnos. Hábitos noturnos? Descreve esses hábitos noturnos. Então, assim, é estranho mesmo, né? Os vizinhos de hábitos noturnos, né? Que existem os vizinhos de hábitos noturnos. E eles esquecem que abaixo deles tem uma família de hábitos diurnos. E aí, o que acontece? Está virando um conflito. E ele fala que ele está no direito dele. Realmente, ele está no direito dele. Ele pode ter o hábito que ele quiser. Ele só não pode incomodar as outras pessoas, né? Só que eles não entendem isso. Arrasta cadeira, arrasta móveis, que resolve fazer faxina na madrugada. Ele faz faxina de madrugada? Eu penso que sim, porque para estar incomodando tanto o morador de baixo. E assim, aí a gente... né, pede, conversa, entende o lado da pessoa, porque assim, talvez ele tenha um trabalho que obrigue ele a ser assim, né, não sei, também não procuro não entrar muito na vida das pessoas, mas assim, estamos tendo essa dificuldade lá,
assim, de conversar, de chegar. E aí ele se expressa, não, eu tenho mesmo esse hábito. Aí o outro, eu vou pôr na justiça, e eu já ganhei com um, já tirei um daí. Gente, é tão difícil você intermediar conflitos assim, dessa espécie, né? Porque assim, um está no direito dele, só que ele está incomodando. Mas o cara falou uma coisa que é a coisa mais maravilhosa que eu acho na vida, é isso. Vou resolver na justiça. Não, porque a melhor coisa que acontece, a coisa que eu aprendi com o curso de mediação, que quando dois não quer, não sai a coisa. Então, sim, a gente fala essa parte. E outra coisa que o morador não entende, acho que a gente tem que pegar o jurídico do condomínio para entrar com a ação contra aquele morador. A gente não pode, é direito de vizinhança. Então, assim, eles têm que se resolver. Igual o cara falou, se ele entende que conversou, não deu e vai para a justiça, beleza, porque lá vai ter uma sentença e vai ser cumprido. E o que é melhor quando tem na justiça? Não tem fofoca depois. Foi decidido da justiça. Não, e o que eu escuto no grupo é o seguinte, e a gente reclama com a síndica, ela não faz nada. Gente, o que eu posso fazer? Né? O que eu posso fazer? Eu já reclamei com a síndica e ela não faz nada. E a partir do momento que nós, síndicos, já fizemos a primeira intermediação e não deu resultado, realmente a gente tem que passar isso para um outro nível, que seja o direito de vizinhança, porque é direito de vizinhança, e que seja o jurídico do morador. A gente não pode colocar o jurídico do condomínio a favor desse caso, porque isso vai trazer problema para nós, síndicos, né? Isso. E aí, meu amigo, como é que lida com isso? Acho que é umas polêmicas que surgem cada dia dos condomínios. Cada caso é um caso. Acho que barulho e cheiro de cigarro são as coisas que mais tem, assim, que é difícil de resolver. Primeiro porque é difícil de comprovar. Não, e descobrir também, né? Comprovar. Ontem mesmo, estava em assembleia, teve um recurso de uma condômina que foi denunciada por barulho. E a pessoa denunciou, disse que era do apartamento dela, né? E era um barulho intenso, segundo a pessoa, a gente notificou. E aí, na assembleia, ficou aquela coisa, será que foi? Será que não foi? É muito difícil comprovar, gente. Eu estou até chegando a uma conclusão aqui que tem coisas que eu não vou mais notificar, não. Que ou a pessoa que notifica lá o vizinho dela, ou ela me apresenta uma prova super contundente, assim, incontestável, para poder notificar. Porque senão a gente fica numa posição de assim, olha, eu estou só fazendo aqui o que o regimento interno me determina. Que é uma pessoa formalizou uma reclamação, meu papel é notificar extrajudicialmente o outro para ele se defender. Mas eu estou vendo que nos condomínios está causando um pouco de mal-estar. E conflito, e eu não quero conflito, quem que quer, né? A gente quer harmonia, então precisa encontrar aí outras interpretações para chegar no ponto, sabe? Aí, né? Porque tem. A gente pode entrar com danos morais contra o condomínio também, porque você está fazendo uma acusação que não é... Dependendo da maneira que você chega para falar com esse outro... Às vezes nem a notificação, mas às vezes a multa, você quer multar. É multa não é o caso da multa. Mas a notificação, igual falou, não vieram um mal-estar com o morador. Sim, e aí você está acusando uma coisa sem prova e ele pode sim virar o jogo contra o condomínio. Aí a abordagem, né? A abordagem tem que ser cuidadosa. Mas tem gente que só o fato de receber um papel escrito notificação extrajudicial, ele nem presta atenção no que está escrito. Aquilo ali já é a morte para ele, aquilo ali já é um tiro no peito. Então, acho que por isso que é bom. Olha como isso é rico aprender, né, no desenvolver, e a própria experiência demonstra que algumas ações ao longo do tempo funcionam muito bem. A partir do momento que a gente vai encontrando resistências, porque a coletividade ela muda ao longo do tempo. Então, a gente vai ver que a coletividade trouxe uma informação diferente, uma justificativa diferente àquela atuação do condomínio, falou, opa, peraí. Vou pensar aqui qual que é a melhor solução. E eu estou mudando a minha interpretação em relação a essa atitude, essa conduta que eu tenho enquanto síndica. E que, inclusive, o próprio jurídico recomenda que seja como a gente está fazendo. Mas eu vou recuar, vou dar um passo atrás para ver se a gente consegue melhorar, sabe? Eu tive que notificar metade de um prédio uma vez. Por quê? Porque eles não sabiam onde é que era. Então, qual era a forma de eu tentar ter o feedback? Eu notifiquei, e aí a pessoa falou, Thiago, mas eu sou o senhor, eu já fui eliminando aquela unidade. Aí fui vendo até chegar no ponto de origem, mas foi um mecanismo que eu utilizei na época para poder tentar descobrir. Porque igual você falou, qual é a grande questão? De onde vem? Porque você acha que vem de cima e pode ser do lado, pode ser de baixo. Nossa, gente, né? os condomínios outra coisa, hoje... provar, porque eu tenho que provar isso. Tem que provar. E com muito cuidado, porque dependendo do vídeo que a pessoa fizer, já invade a privacidade, já fere a LGBT. Olha, é tão delicado. Não, e a saúde mental das pessoas estão abaladas. Hoje mesmo a moradora chegou lá, me contando que eu notifiquei a moradora de cima, a moradora chegou para tirar satisfação com ela. Bateu na porta dela e foi tirar satisfação com ela, porque ela denunciou ela, né?
Aí, administrativamente, ela foi notificada e ela foi tirar satisfação com a moradora. Moradora, né, policial e tudo, se sentiu extremamente ofendida daquela mulher estar batendo na porta dela, tirando satisfação, já botou a arma na cintura, e aí já rolou um barraco. Aí o barraco já rolou, já ficaram brigando, discutindo, batendo boca, e aí ela foi lá embaixo falar comigo, que achou um desaforo a vizinha ter ido lá falar com ela. Então, assim, o que eu tenho a ver com isso? E se aí ela, como quem diz, se eu tivesse matado a mulher, a culpa ia ser sua. Entendeu? Olha isso. Mas ela fez a notificação, né? Ela fez a notificação, a reclamação. Eu tinha que responder a reclamação, né? Conversei com a moradora, notifiquei que estava o barulho. Então, em vez da moradora procurar a administração, ela foi procurar a moradora incomodada. Mas ela também não está errada, né? Aí as duas lá se discutiram. Eu acho que a questão que eu reparo nos condomínios cara, 90% poderia ser resolvido entre os moradores. Exatamente. Vou contar para vocês aqui uma história. Perfeito. Eu tive uma situação do cara reclamando do vizinho. Filmou tudo comprovado, tá ok. Aí beleza, fui lá, notifiquei. Aí o cara, de novo, deu um tempo, voltou de novo. Aí eu liguei pro cara e falei, Frontal, cara, eu sei que você é um cara jovem, você recebe os amigos aí. Cara, o dia que você receber alguém, liga pro vizinho de baixo e conversa com ele. Fala, Frontal, seguinte, eu tô com uns colegas meus aqui, estamos aqui, sabe como é que é? A gente conversa, fala um pouco mais alto e tal. Se incomodar, entre em contato comigo. Pode telefonar aqui pra mim, que a gente dá uma maneirada, ou a gente encerra o negócio dependendo do horário. Cara, era muito mais prático, mas aí a pessoa continuou com o comportamento, tivemos que multar, infelizmente. Aí a pessoa, é engraçado, a pessoa ficou com raiva de mim. Eu falei assim, cara, quem infringiu a regra foi você, não fui eu não, cara. Então assim, eu não sou culpado, não. E outra coisa, você tá morando num local coletivo, né? Tem que entender, pô, beleza, agora tem um hábito noturno, mas peraí, existe um coletivo quando eu fui morar ali. Então assim, eu acho que as pessoas têm que conversar. Eu passei por isso. Eu recebi uma notificação, falei, cara, não tá estranho, né? E a minha esposa, não fala com a mulher, não, vou falar. Liguei pra mulher, na senhora, conversei com ela, falei, tá eu aqui, minha esposa, tem uma criança pequena, um cachorro e tal. No dia que te incomodar, pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Né? Porque às vezes estamos aqui, eu não sei, às vezes o meu jeito de pisar já te incomoda, às vezes não tá no bom dia também. E depois disso ficou uma paz, porque quando eu recebo alguém em casa, eu ligo pra ela, falando, tá, tô recebendo alguém em casa aqui, tá? Se te incomodar, pode ficar à vontade, pode telefonar para mim, entendeu? E foi tão interessante que aconteceu o seguinte, um dia de domingo de noite ela me telefonou. Você falou que podia interfonar, tá um barulho infernal, não sei o quê. Eu falei assim, eu acho que a senhora tá equivocada, porque só tá eu, minha esposa aqui, e hoje nós ficamos no domingo da Netflix. Ficamos o domingo todo aqui, só eu e ela no sofá assistindo Netflix. Porque tem barulho de gente correndo. Eu falei, então não é aqui. Então aí você vê que foi bacana. Né? Ainda tem a acústica do condomínio que é ruim. Engana. Aí eu falei assim, então não é aqui, lá, então, pô, Thiago, desculpa então nunca foi aí, né? Eu falei, nunca foi aí. Olha isso, mas descobriu que nunca foi. Porque nunca foi, mas o meu ato de ir lá e conversar com ela abriu um canal de comunicação. Porque é sobre isso, eu acho que ninguém quer incomodar ninguém. E ninguém quer chegar nesse ponto de ir lá tirar satisfação com outra pessoa. Mas como não tem a comunicação, eu acho que se eles comunicassem entre eles, trocassem ideia, ficava harmônico. Porque a pessoa entende, cara. Um dia, a pessoa me liga, tô fazendo uma festa que recebendo um parente, você vai entender. Um dia você passa. Eu acho que um outro pode achar ruim, mas acho que a maioria vai compreender. Isso que eu falei ontem em reunião, falei em assembleia e pedi até para registrar em ato. Falei, gente, olha só. Primeiro passo dentro de uma comunidade é você falar com o teu vizinho. Poxa, fez um barulho, interfona, fala, fulano, tem um barulho aqui, é aí? Não é aí? Você pode reduzir? Você vai demorar quanto tempo ele vai terminar isso daí? Tem gente que às vezes você vai lá, ok, o regimento interno proíbe furar na parede num domingo. Mas, gente, um negócio de 5 segundos vai matar alguém? Não vai matar alguém, sabe? Tem umas coisas que você precisa disso. Né? A energia que você vai gastar para reclamar vale mais a pena do que ficar, às vezes, tolerando aquilo ali por alguns segundos. Que é o que a Mariane fala, as pessoas não estão bem mentalmente. Então qualquer coisa abala. É um gatilho. O estopim tá muito curto. Você vê, você falou uma situação, um caso aí que é um caso que poderia se tornar um coisa. Uma notícia de jornal. Não é verdade? Assim, um dia, o meu filho, quando ele é pequeno, eu não tinha ideia, assim, a primeira vez que eu morei em apartamento é nesse que eu estou morando. Sempre morei em chácara, em casa grande e tudo. Então, assim, fui morar num apartamento com um filho. Né? Eu tenho muita saudade. Sem vizinho perto. de estrutura, né? Inclusive, só moro lá por conta da logística, é muito fácil para mim, com os meus filhos e tudo, e na chácara não dava mais. Aí eu não tinha ideia que meu filho, que esse barulho acomodava, né? Assim, aí um dia o meu vizinho me ligou e falou assim, você podia vir aqui em casa tomar um café?
Ela, vou, vizinho, legal. vou sim. Aí tô sentada lá e tô só escutando. Meu Deus do céu, que você veio assim? Que barulho é esse? Eu não imaginava, não sabia que barulho era aquele. Que barulho é esse? Ah, isso aí é o Paulinho, um menino que mora aí em cima jogando bola. Gente, fiquei com tanta vergonha. Porque era o meu filho jogando bola dentro de casa, né? A sala grande, ele chutava a bola, batia na parede, aquele barulho muito incomodando mesmo o meu vizinho lá embaixo, e eu não fazia ideia. O fato dele me chamar para tomar um café com ele, eu sentada na mesa assim, tomando, e aquele barulho em cima. Mas ele fez antes, você ouvia o barulho? Ou não? Era outro assunto? Não, era o meu. Não, ele me chamou justamente para me você ouvir. ouvir o Ele não barulho. quis Interessante, reclamar. Ele não quis reclamar. Ele não. Sábio ele, né? Ele não queria. Ele é um Parabéns. senhor um senhor muito legal, muito gente boa. Ele é esposo, nós somos vizinhos. Eu gosto muito deles, assim, a gente tem uma relação muito boa. E ele não queria reclamar. Né? Ele não queria ligar e fazer uma reclamação. Olha, tá um barulho aqui, vocês estão me incomodando. Não, ele me chamou para tomar um café e eu tô. Parabéns, vizinho, por mais vizinhos desse tipo no nosso condomínio. E a partir por mais desse pessoas momento assim. foi que eu percebi que eu incomodava ele, né? Eu falei, que gente, bom, eu não querida. sabia que eu. Aí eu falei, olha, me desculpa, proibido não de jogar bola, fazia gente, ideia que esse amigável. menino incomodava vocês dessa maneira. Ele falou, e é assim todo dia. Tô pensando numa coisa aqui agora, gente. Acho que uma contribuição bem importante, né? Às vezes, essa resistência de falar com o vizinho tá muito na nossa conduta do dia a dia. Então, tem uma galera que não se cumprimenta, que não olha na cara do vizinho. E aí, às vezes, você fecha, você cria uma barreira com o outro e aí dá aquela resistência. Ai, não vou falar, porque não me cumprimenta no elevador, porque não sei o quê. Mas, assim, além dessa contribuição, queria dizer uma coisa. Eu acho que quando a pessoa vai, igual o seu vizinho lá, que recebe pessoal para fazer festa, acho que a solução disso é convidar para festa. Convido o vizinho. Eu sempre falo com meus vizinhos, vai fazer um negócio barulhento, você me chama, que aí eu não vou reclamar. Eu acho que isso é fundamental, né? Pra você chamar o outro para participar. Eu acho que é interessante, mas sim, a gente tem que entender que Uma brincadeira, a conversa mas resolve tudo. Porque acontece, você não chega nesse nível de, entendeu, de atrito. Cara, a gente somos seres humanos, somos adultos. A gente vai entender, como você falou. Que eu entendo, já falo isso há anos. O que eu entendo que é algo que incomoda? É um barulho constante. uma coisa muito, né? Não, constante, ali, que demora. todo dia. Agora você falou, quantas vezes o cara, não tem tempo pra botar ali um quadro na parede? Ou receber você vê que não tem problema nenhum. Você vê que não tem situação nenhuma. Mas sim, a gente percebe que às vezes aquele. Vou falar um exemplo pra você, peguei um condomínio, o primeiro condomínio que eu peguei. O cara me ligou um dia de sábado que o cara tava usando a furadeira. Aí, beleza, eu falei assim, cara, infelizmente ou felizmente, ele está dentro da norma, que é permitido a obra de 9 a meio-dia no sábado. Ele, então deixa comigo semana que vem. Olha isso, gente. Porque assim, gente, cara, eu não sei você, mas pra mim acho que dá pra passar. Não, você me fala. Um furo, Claro, um dia, uma noite. Não Sim. pode ser sempre. Mas quando você tem essa informação, fica mais tranquilo. Outra coisa que eu já percebi, Gonaíra, que as pessoas ficam incomodadas quando a pessoa não fala com ela. Porque uma vez que você fica, por que a pessoa não falou comigo? Quantas vezes eu vi notificar, cara, porque ele falou comigo? Por que acontece? Então você falou, no caso do seu vizinho, foi um cara muito sábio, mas né, você vem cá, olha o que está acontecendo aqui. E você nem sabia que estava gerando incômodo no outro. Geralmente é assim, a gente não sabe que está incomodando. E tem aquele também que gosta de incomodar. Tinha um morador lá. Não tem esse tipo de gente que eu tem que não gosta de Isso incomodar. é uma blasfêmia. Não. O que gosta, ele mora, né, assim, em cima do salão de festa, tem barulho das festas e tudo. Aí ele, cansado de ser incomodado pelas festas do salão de festa, ele considerava que o síndico não fazia nada. Ele simplesmente comprou um pilão, daqueles pilão, e começou a bater 7 horas da noite e ficou batendo o pilão até 10 horas da noite. Aí todo mundo louco, aquele barulho de pilão, eu moro no 13º andar, ele batendo no primeiro. E aí no 20º a gente escutava o pilão socando. Nossa. Gente, tem muito tempo, tem muito braço e tem muita vontade para poder incomodar uma comunidade inteira. Batendo um pilão. Batendo pilão. 3 horas. Mas esse aqui Ele tá fazendo farofa, né? Farofa de pilão. Paçoca. Mas Paçoca aqui de é pilão questão, para ele poder queria dar incomodar certo. uma pessoa, mas incomodou todo mundo. Incomodou 20 andares. Eu já tive um caso que reclamavam que a pessoa cozinhava feijão altas horas da noite e incomodavam com o cheiro do feijão cozido. Não era nem com o barulho da panela de Não, pressão. o cheiro do feijão cozido. Imagina se a hora de cozinhar feijão 11 horas da noite. Estamos ficando preocupadas. A saúde mental está abalada. Só contribuindo aqui nessa parte. Eu gosto Cara, muito. essa aí. Não. Você imagina notícia. Síndico,
notifica a unidade isso. por causa do cheiro do feijão. É isso. E galinha caipira? Faz uma cumbuca Mas e me leva chama, pro me vizinho, chama. gente. Galinha caipira Me é bom chama demais. também. Eu adoro feijão, eu adoro galinha. E o piqui, Pesteia, gente. Mas leva marmita pra mim. Gente, mas eu gosto muito de falar para os moradores e para os colaboradores que é assim, a nossa família mais próxima são os nossos vizinhos. Sim. E são os nossos vizinhos porque em qualquer tipo de problema que você tiver, quem vai chegar primeiro é o seu vizinho. Que seja do seu andar, que seja de cima, que seja de baixo, que seja colaborador. Então, assim, querendo ou não, a partir do momento que você se propõe a morar numa comunidade, você tem que estar integrado a ele. É por isso que eu falo muito assim, às vezes você não cabe naquele condomínio, aquela cultura não é para você. Você não tem casa, aliás, você não tem filho, você é uma pessoa que zela pelo silêncio, você é uma pessoa que não gosta de barulho, de festa. Como é que você vai morar num condomínio clube? Não vai, melhor. Entendeu? Pai, você quer paz? Você quer paz? Vai pra uma ilha deserta, irmão! Um sítio no interior. Porque tudo é ser humano, tudo é relacionamento, Tudo é né? relacionamento. Eu estava com vocês especialistas falando sobre inteligência emocional, que isso já é comprovado há anos, né? Eu, com o Daniel Gulli, quando surge essa ideia de inteligência emocional, ele fala o quê? Quem sobressai no universo coletivo é quem? Quem tem inteligência emocional. Não é o cara que tem muito QI que eles falam, mas o cara que consegue lidar melhor com o coletivo. Como é que consegue conversar com as pessoas, trocar uma ideia. E aí também cabe para quem quer ser síndico. Se você é um síndico que não quer ter relacionamento com as pessoas, não quer falar, né, não quer ter um escutativo, não quer mediar, você está no lugar errado. E não quer ser cobrado. Né? Não, e aí eu escuto colega falando assim, que quer ser síndico, mas não quer conversar. Não tem Como é que você vai ser síndico sem Você conversar, não vai ter gente? sucesso ou aí vida não longa nessa vai, profissão. E nem levar para casa todos os problemas da gestão. Às vezes meu marido fala assim, você está com algum problema, quer conversar, falar alguma coisa? Eu falei, não, esse condomínio está tudo em paz? Eu falei, acho que está. Melhor que você não me fala nada. Eu falei, eu vou ficar falando para quê? Da minha casa, eu sou do meu lado, da minha casa. Não vou levar problema do condomínio para dentro da minha casa. Por mais que às vezes o WhatsApp ele está bombando, é dali para fora. Bom demais, amigão Cíndio, minha hein? síndica. Quero agradecer o pessoal da Rede SPTV. Toda terça, 18 e a quinta-feira, 18 horas também. Se encontro marcado pra gente falar do universo condominial. Um programa maravilhoso com essas meninas aqui, falando desse projeto, né? De barulho, falando da síndica empoderada, machismo, né? Ô, Guanaíra, dá uma dica aí para as mulheres que estão assistindo, como é que elas podem combater isso, trabalhar esse machismo no dia a dia, no universo condominial. Acho que a melhor forma de lidar com isso, primeiro é a gente se sentir segura no que a gente faz. E para se sentir segura é conhecimento, é qualificação, é uma boa equipe de apoio para auxiliar nos momentos em que a gente talvez não domine tanto a situação. Então, no meu ponto de vista, e todas as vezes em que eu lidei com situações graves como essa, o que me manteve ali centrada foi o fato de eu me sentir segura no que eu estava fazendo. Todas as vezes. E eu acho que é bacana a gente falar de rede de apoio, até no rede de apoio emocional também. Também. Né? Acho que é importante, Terapia né? que está em dia. Porque a gente vê um universo que nós só fala, engenheiro, corretor de seguro, fiscal de obra, advogado, mas tem que ter uma terapia, um psicólogo, pra você cuidar dessa parte das emoções, né, Keila? E além disso, se conheça. Conheça até onde você pode ir e até onde você não deve ir. Porque eu vejo muitas mulheres e muitos homens também, não, porque eu vou fazer. Interessante esse caso que você falou do síndico que renunciou pela saúde mental. Até aqui eu posso. E não poder ir além disso aqui, tá tudo bem, gente. Você não precisa mostrar para todo mundo que você faz, que você é capaz, que você derruba. Então, se conheça e se posicione. E é interessante, né? Porque no início a gente fica com tanto medo de estar fazendo errado que a gente não quer se posicionar. Não, se você foi eleita para aquele cargo, você já está ali bem respeitada. Então se posicione porque você merece aquele cargo que você está, entendeu? Se posicione porque você foi eleita, se posicione porque acreditaram em você e mantenha ali. Eu falo muito que assim, a gente pode desabar dentro de casa. Saia, passe sua maquiagem, seu batom, seu lápis, sobe num salto alto e vai embora. Coloca roupa de guerra e vai. Coloca roupa de guerra e vai, entendeu? Então se posicione. Tem um livro bem legal que fala sobre essa questão aí de se analisar e entender que é o momento, às vezes, de dar um passo atrás. Chama A Coragem de Ser Imperfeito. Super, super, assim, um livro fininho, bom de ler, fácil de ler, pra gente entender que as nossas fragilidades... Reconhecer as nossas fragilidades também é uma forma de evoluir e de se fazer mais forte.
Não significa que a gente tem que mostrar para todas as pessoas nossa fragilidade, mas assim, admitir pra gente, para os mais próximos, se for o caso, para evoluir. E acho que esse caminho aí é o ideal. Até para saber onde trabalhar, né? Até para saber o que desenvolver, né? O que desenvolver. Eu só mudo aquilo que eu conheço, né? E é o que eu sempre falo, acho que é saber a hora de sair fora. Porque se tal, eu dou conta, eu vou dar conta, cara, é a pior coisa que existe, né? Você vê, eu falo desse emocional a vida toda, né? Lidei com grandes equipes, tudo. E eu tive burnout no ano passado. Eu tive que entregar alguns condomínios porque eu senti que eu estava sucumbindo. Eu falei, opa, não dou conta. Então não é sobre o dinheiro, é sobre você. Porque o condomínio vai continuar, vai vir outra gestão e as pessoas vão esquecer. Porque é normal, é assim mesmo. A história é uma história, constrói outra história e vai indo, entendeu? Mas é sempre, igual eu falo, é fazer pra gente. Eu acho que o conhecimento é sobre você saber que você está fazendo uma coisa correta. Por exemplo, quando alguém chega e diz, vou te processar, eu falo, fica à vontade. Porque eu sei que eu estou fazendo a coisa correta. Então lá na frente, as coisas vão se mostrar. Né? Então, assim, beleza. Então, você faz pra você. Porque condomínio, infelizmente, não existe reconhecimento. E qual é a grande questão? Talvez tem muita gente que te apoia. Mas na hora que é pra apoiar, não apoia. Eu tive um colega meu que contou essa história e disse, Thiago, eu entrei no condomínio, fui eleito. Aquele grupo de pessoas que me elegeram, teve a outra eleição, eles não foram, eu perdi. Então, ou seja, entendeu? Então, assim, é o que o Martin Luther King fala, né? É o silêncio do justo que incomoda, que fragiliza o sistema. Porque quando alguém tá te batendo, mas se alguém tá defendendo, opa, você tá diferente. Então aquilo vai perdendo força. Né? Então, por exemplo, igual você falou coisa da multa, eu acho bacana. Eu já multei uma pessoa também que chegou na Assembleia, o coletivo decidiu tirar a multa. Eu falei, que bom. Eu fiquei feliz, porque eles entenderam em coletivo que a pessoa foi lá, reconheceu o erro, falou que não ia cometer mais, beleza, que é sobre isso. Sim, tá tudo bem. E isso é saúde. Isso é coletivo. Eu entender, cara, beleza, cara, eu entendi que o cara cometeu uma falha ali, mas nós aqui entendemos que, ok, foi admitido, precisamos punir a pessoa, a punição já foi dada, que foi ele vir aqui, reconhecer, fazer análise mental e admitir o erro dele. Isso que é saudável. Eu sempre falo, condomínio é um monte de criança no local só. Porque adulto, gente, conversa, adulto dialoga, troca ideia. Outra coisa, divergir não quer dizer que eu não gosto de você, é simplesmente um ponto de vista. A gente estava conversando sobre carro elétrico, né? Eu falei um ponto de vista, aquele foi outro ponto de vista, Guanira, mas beleza. Vamos unir isso aqui? Pô, isso aqui faz sentido com o que falou. O Thiago falou, fala legal. Porque, gente, quando a gente começa a olhar o outro com esse ponto de vista que está contribuindo, é uma contribuição. Não é que ele está achando que é ruim ou está falando mal de você, não. É um ponto de vista. É igual feedback, você falou, né? Tem feedbacks positivos e negativos. Cara, gente, esquece. Só existe feedback. Feedback é o quê? Um retorno de algo que foi feito. Ponto. E a gente tem que aprender com ele. Se a gente entende que talvez não foi tanta contribuição, o que a gente precisa melhorar? Beleza? Se for uma coisa positiva, o que a gente tem que potencializar? Para a gente poder ter esse equilíbrio. É igual tem da gente. A gente tem aspectos positivos e aspectos a serem melhorados. E a gente vai trabalhando isso e vai melhorando. Gostei. PNL. Não é PNL? PNL, aprendi. Já estudei muito isso, é muito bacana. E, cara, que papo maravilhoso. Vocês veem, estou falando, né? Vocês falam do machismo, mas você vê, é um programa que foi um homem que criou para poder. Porque, gente, é igualdade, eu vou falar para vocês. Gente, não existe síndica e síndica, existe o profissional. E o que vai determinar o sucesso é o quê? Conhecimento. E o que vai terminar mais sucesso ainda é que você se conhecer. Porque quando você se conhece, a opinião do outro não te abala. Você vai saber se é legal, você vai acolher. Se é besteira, você deixa pra lá. Porque só carrega em você o que você deixa entrar. O ódio tá no outro, não tá em você. Agora, a partir do momento que você aceita isso, depende de você. Aí que o bicho pega, velho. É fato. E eu acho que é bem interessante focar nesse ponto de novo, Thiago, que a gente não está querendo fazer divisão de nada, tá? A gente não quer puxar a sardinha para as mulheres, a gente não quer ter problema se com posiciona, os homens, quer entendeu? puxar e tá certo puxar. Não. É interessante isso. Nós só queremos montar um grupo de apoio para as mulheres que realmente a gente se sente em alguns momentos necessitadas
de alguém que fale a nossa mesma língua. Ninguém aqui está falando que a mulher, ela gerencia melhor, ela administra melhor, ela tem mais chance. Olha só, não fui eu, entendeu? Não, mas gente, é verdade. Mas, tem aspectos femininos que são melhores. São e melhores. O homem também tem masculino também. Eu acho que é interessante deixar isso muito claro. A gente não está querendo fazer um racha, uma divisão. É realmente um trabalho onde a gente possa mostrar para nós, mulheres, que nós conseguimos. Apesar de tudo, da casa, do filho, do marido, do trabalho, do meu ponto de vista, que vocês estão de parabéns. Porque a realidade é, vocês saem uns passinhos atrás. E só saem uns passinhos atrás porque são mulheres. Né? Porque não tem capacitação. É diferente. E a gente precisa mudar isso. E a gente muda isso só com educação. Conhecimento. Nos nossos filhos, é no nosso meio que a gente está ali. Entendeu? Que a gente vai trabalhando, vai evoluindo. Você vê, sua comunidade de parabéns. Um grupo de mulheres foi a transformação. Porque é um grupo de mulheres? Não, porque são pessoas capacitadas que querem fazer o melhor. A gente tem que começar a tirar isso. Homem e mulher não, foi um grupo de pessoas que quiseram fazer. Pô, bacana, é sobre isso, é sobre o coletivo. Menos ego e mais coletivo, né, Mané? Em prol do coletivo. E o nosso grupo não é para competir com os homens, né? Longe da gente ter essa intenção. Nunca tivemos, né, Kênia? A gente quer só se ajudar. Inveja, dá. A gente... Você não tem noção do que a gente está passando. Cria o seu clube também, uai. Sim, a gente só quer se ajudar, assim. Ajuda a gente, porque assim, a minha ideia foi, né, intencionalmente, no começo, foi me ajudar. E depois eu fui vendo que foi entrando mulheres com as mesmas dores, né? Então, elas tinham os mesmos problemas. Então, assim, compartilhando ali, muitas vezes a gente tinha vergonha. Eu tiro por mim. Às vezes eu tinha vergonha de perguntar num grupo cheio de homens e eles achassem, não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem fazer uma pergunta. E entre as mulheres, uma pergunta vira uma história de vida. Né? Assim, um livro. Já fica com o Guanaíra, vamos participar. Síndicas empoderadas, né? Eu sou no grupo. Participa. Eu só não falo muito, mas eu estou no grupo. Só eu que não participo do grupo, aí tudo bem. Gente, quem tá no YouTube, vou deixar o telefone da Kênia, vou deixar o telefone da Marilene também, vou deixar o Instagram, Síndica Empoderada, você é síndica aí, tem as mesmas dores aí, quer contribuir também, fica à vontade. Eu acho que é sobre isso. Quanto mais eu fortaleço o outro, mais eu me fortaleço. Porque esse outro, em algum momento, pode me levantar. Pode me ajudar e apoiar, né? E a gente levanta. É muito bacana. Nossa meta é essa, é levantar quem se sente Estamos caído. na reta final do nosso bate-papo maravilhoso aqui sobre essa questão do combate ao machismo, sobre a sindicância feminina, que é algo importante. E assim, gente, conheço vários trabalhos, cara, que as mulheres fazem, maravilhosos também. E eu acho que quanto mais, melhor. É igual eu falo, eu apoio o síndico. Porque se a Guanaíra faz um bom trabalho, ela não consegue administrar todos os condomínios. Vai sobrar um para mim. Se eu faço algum bom trabalho, vai sobrar para alguém. Porque é sobre isso. Porque, infelizmente, as pessoas elas não dão nome aos bois. Foi fulano de tal que fez aquela coisa errada. O síndico. Aí a classe toda paga. Quanto mais qualificado for, melhor vai ser, porque as pessoas vão entender que vale a pena você entregar seu patrimônio para que ele tenha valorização para alguém que entenda daquilo, porque ele tem conhecimento, não é porque ele é masculino ou feminino, é porque ele tem o conhecimento para poder fazer a coisa acontecer. Além de valorizar o profissional, também financeiramente. Com certeza, isso é importantíssimo também. Outra coisa que eu acho que o síndico tem que se unir mais para a gente poder melhorar isso aí. Meu amigo, fica à vontade de suas considerações finais. Passou rápido, né? Também muita mulher. Né? Oh, meu Deus. Tem mulher que passa rápido. Vou falar para síndica e para síndica, tá, gente? Se nós estamos no cargo que nós somos eleitos, tenhamos a responsabilidade de fazer bem feito, independente do que a gente passa. E a partir do momento que você verificar que a gente não cabe mais naquele condomínio, não tem problema a gente dar um passo para trás. É se valorizar, isso né? Aí. E Guanaíra, dica boa. Parabéns, meu amigo. Eu gosto da Guanaíra. Guanaíra é uma pessoa inovadora, cara. Gostei. Quando eu vi a foto lá, fiquei feliz. Porque é bom de ter pessoas do nosso lado que têm coragem, né? De abrir os caminhos, de inovar também. E é bacana, só colhe quem planta, mulher. Você está fazendo coisas maravilhosas. Espero que essa colheita seja também próspera também. Para quem não sabe, segue lá no Instagram, Dona Síndica lá. Tem um stories lá que a minha amiga fez um outdoor que eu fiquei muito feliz. Cara, muito bom mesmo. Fica Acessa à vontade, lá a rede social Dona.Síndica e veja meu outdoor. Ficou sensacional. Amei. Mas a gente finalizando aqui, né? Agradecer, gente. Muito rico sempre, o papo sensacional. Eu
me sinto privilegiada por poder compartilhar com vocês e aprender também com vocês. Obrigada, de coração. Bom demais. Marilena, cara, que papo maravilhoso. Que bom conhecer você presencialmente também. Parabéns. Energia boa, né? Parabéns pela iniciativa de vocês, das mulheres também. Eu lembro dessa pessoa, igual eu falei, que a minha falou assim, o empoderamento, beleza. Porque você não precisa dar, já tá. Ele precisa ser incentivado. Cada um tem nossos talentos, cada um tem nossos potenciais. Você tá do lado da mulher que tem 17 condomínios. Por que você não pode chegar lá também? Então. Se ela teve capacidade, você também tem capacidade. Tudo que eu preciso está em mim. Exatamente. É você estudar, PNLs. É se potencializar. Mas a gente precisa de pessoas para poder o quê? Nos ajudar nisso. Às vezes não está num bom dia, a pessoa vem dar um estímulo. Às vezes está num caminho que é muito legal, ó, vamos corrigir. Porque o outro tem uma experiência, né? Então, assim, é muito bacana isso quando as pessoas se unem. Porque atrás, meu irmão, do síndico existe um ser humano. Isso vai fortalecer esse ser humano, se ele se conhecer e entender que também o outro contribui com ele também no dia a dia, né? Esse programa aqui sozinho não tinha graça. Se tivesse outras pessoas, o trem funciona, né? Meu amigo, fica à vontade, suas considerações finais. Então, convido a todos, agradeço vocês aqui pela oportunidade, convido todas as mulheres síndicas que tiverem interesse, seguir o nosso Instagram, entrar para o nosso grupo. Esse ano temos vários eventos, temos muitas novidades vindo por aí, já estamos criando aí algo muito importante, que vai ser importante para a gente e para toda a gestão condominial. E a gente veio nesse grupo para fazer a diferença na vida de cada um, não só na vida profissional, mas no pessoal também, né? Porque, como a gente falou aqui, em vários aspectos de saúde mental, a gente quer trabalhar essa parte também, né? Para valorizar as mulheres, encorajar, e assim, por mais que ela não tenha meta de ter 17 condomínios, mas que ela cuide bem de um e dela também. Né? Então, a nossa meta é essa. Sim, sem dúvida. Kênia, muito obrigado. Valene, muito obrigado. Valene, muito obrigado. Amém. E é isso aí, galera. Foi mais um do nosso De Síndico para Síndico aqui na Rede SPTV. Valeu, um abraço, energias positivas e cuide de você. Fui! Fui.